Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece toda quarta-feira, sempre às 20 horas, com a nossa resenha literária, que traz o pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Por isso, intitulei a nossa resenha de Em Algum Lugar do Jardim. Então, a cada semana eu trago aqui uma flor da literatura espírita, do meu jardim, da minha estante espírita. E no segundo momento do programa, vem o Silvio Mariano fazer o mesmo. Ele traz a sua obra da semana e a gente entabula aquela conversação fraterna, agradável e com conteúdo sempre importante. Mas vamos iniciar a nossa reunião, nosso programa, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita pela oportunidade da noite de hoje de estudarmos duas obras de dois grandes baluartes da doutrina espírita, do movimento espírita do Estado de São Paulo, e que possamos, eu e Silvio Mariano, trazer algo de útil e de bom ao nosso querido movimento espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, pessoal, então eu trago aqui na noite de hoje essa verdadeira flor da literatura espírita, essa obra de Arilex, uma obra maravilhosa do sistema nervoso à mediunidade. Do que trata a obra do Arilex? Né? Sobre a pureza doutrinária. Mas antes, eu queria falar sobre o doutor Arilex, foi um grande espírita do estado de São Paulo, médico, foi diretor do Hospital das Clínicas de São Paulo, foi também presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo e foi conselheiro tanto da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, quanto da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Né? Participou tanto da FESP quanto da USE na categoria de conselheiro e um grande médico, um grande estudioso da mediunidade. E nesse livro do Sistema Nervoso à Mediunidade, ele trata, sim, ele tem outra obra, Pureza Doutrinária, mas nessa obra também ele vai no mesmo diapasão, analisando a fenomenologia, as mistificações, os falsos parapsicólogos, até chegar a desaguar na mediunidade praticada no espiritismo, não é? E é importantíssimo esses apontamentos advindos de um médico. Por isso que ele coloca do sistema nervoso à mediunidade. Porque muitas vezes as pessoas querem reduzir um reducionismo da mediunidade como um problema do sistema nervoso apenas. A mediunidade passa, sim, pelo sistema nervoso, como asseverará na obra o doutor Arilex. Mas a mediunidade é muito maior, né, que seu conduto carnal. A mediunidade é uma faculdade do espírito com residência na matéria, não é? Mas é uma faculdade do espírito. Então, que tal os candidatos a médios, já os trabalhadores desse campo, que joeiram nesse campo da mediunidade, lerem uma obra notável do sistema nervoso à mediunidade do doutor Arilex, uma obra que trata, sim, de pureza doutrinária, uma obra notável de alguém que tem toda essa vivência, tanto no campo da medicina, como no campo do movimento espírita, né? Grande trabalhador da FES e da USE. Pessoal, então fica aqui a guisa de indicação a nossa flor da literatura espírita dessa semana, do sistema nervoso à mediunidade, do doutor Arilex. Então, eu vou abrir aqui a minha sala virtual para receber e conversar com o querido Silvio Mariano. Pronto, meus amigos, já estou aqui com Silvio Mariano. Silvio, meu amigo, qual é a novidade dessa semana que você nos traz? Tudo bom, Silvio? Boa noite, Bruno e os amigos. A informação que eu trago para a semana é essa bela obra, Amor e Renúncia, de Nena Galves,
traços de Joaquim Alves, que pouca gente conhece, e como sempre a gente vai dando umas pinceladas, dando uma devida explicação de quem foi essa personagem. Ô Silvio, me diga uma coisa, Dona Nena coletou essas informações sobre o Joaquim Alves, aonde? Em documentos? Olha, e Dona Nena e Joaquim Alves foram oriundos lá da Federação Espírita de São Paulo. Eram muito amigos de Edgar Mon, e a amizade era tanta que quando ele desencarnou com 74 anos. Então, essas correspondências que diz que ele tinha uma grande habilidade em guardar correspondência por ano, por assunto. Então, foi presenteado a dona Nena Galves, mas como tinha informações tão belas de grandes vultos e grandes pessoas que militam o espiritismo, ela fez essa homenagem a ele, que era muito amigo, nesse pequeno livrinho, Amor e Renúncia, que ele merece muito mais, esse rapaz. Eu vim conhecer através dessa biografia, e a gente vê que no movimento, tipo, no meio assim, sem muito alarde, tem grandes personagens que nós não temos conhecimento. Então, a nossa missão hoje é essa, esclarecer quem foi Joaquim Alves. Silvio, mas o Joaquim Alves era um espírito que já vinha pontificando, né, no trabalho pelo Cristo há séculos já, até mesmo há 2.000 anos atrás. Silvio, ele aparece no livro Ave Cristo, do Emmanuel. Exatamente, Bruno, aquele livro, que é uma história belíssima do cristianismo. Alguns meses, poucos meses, eu vi Divaldo dizendo que estava relendo, que são obras de se reler várias vezes. Eles que estavam relendo Ave Cristo. Ali tem um personagem de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, fazem parte de toda essa história. Além de outros, e o próprio Chico Xavier, e está tudo muito interligado. Então, na época, ele já era uma criança, né? Ele era chamado Silvano nesse livro, aparece como esse personagem, e que ele já era muito ligado a Jesus. E ele foi lá para trabalhar, tem uma pessoa que está vinculada dentro do livro, um dos personagens, e ele lá foi exatamente lembrando de Jesus, fez uma prece a Jesus. Só que o Romano detestava, e por aqueles personagens que haviam perseguido, achando que Jesus era um embuste, etc. E quando ele fez essa prece, o homem ficou tão irritado e soltou um cachorro, vamos dizer assim, selvagem, e praticamente trucidou, rasgando seu ventre. Mas ele foi muito amparado pela espiritualidade amiga, ele não sentiu dores, e essa pessoa, porque ele foi dado para essa personagem, que não me lembro o nome agora, porque a mãe estava muito doente, e não tinha com quem ficar criança, e pediu para ele, essa pessoa, tomar conta, que era também cristão. Então, é uma história belíssima, e por conta já dessa história já, e de volta eu vou voltar a ler Ave Cristo, que é um livro que a gente precisa ler e reler. Não só ele, como Paulo Estevo, Renúncia, 50 anos depois, há 2.000 anos, são obras-primas dessa espiritualidade tão amiga e tão bondosa com a humanidade. Perfeito. Silvio, me diga uma coisa, esse livro de Dona Nena sobre Joaquim Alves, o Divaldo aparece na obra também, Silvio? Olha, quem escreveu cartas e que tinha ligação muito profunda era Edgar Mon, Salvador Gentili, Pedro Camargo, foi muito importante na vida dele. Ele é um grande orador. Vinícius, né? Pedro Vinícius, Camargo é Vinícius, né? Vinícius, ele fazia muita palestra na federação e muito vinculado ao evangelho. E teve uma época da vida, você veja como as coisas são interessantes. O Silvano, apesar de ter essa ligação do cristianismo primitivo,
mas ele veio nessa atual reencarnação como católico. E depois ficou assim, meio apático às religiões. Então, ele indo um dia à Federação, à FESP de São Paulo, Vinícius estava fazendo uma palestra, um comentário dentro do Evangelho. E aquilo se tocou, veio ao seu íntimo, aquele algo do passado que precisava só um catalisadorzinho para disparar. Aí ele se tornou exatamente muito dedicado. Agora, não é, nessa carta de Valdo, eu acho até interessante, porque eu até marquei aqui, porque, na realidade, como tem uma vinculação com o Núcleo Espírita Jesus no Lar, nessa época, seu Alfredo ainda estava na Casa dos Espíritos de Pernambuco. Aí, por recomendação de Ismael Gomes Braga, falou com ele, que ele perguntou: Alfredo, você conhece um baiano chamado Divaldo? Ele disse: "Ó, não é, ninguém conhecia aqui em Recife." Aí disse: convide ele e você não vai se decepcionar, não. E isso foi em momento de 51 para 52, que estava tendo um congresso de Esperanto aqui em Recife, e Ismael Gomes Braga, como diretor da Federação Espírita Brasileira, veio participar, que era um grande esperantista. Então, Divaldo procurou localizar o endereço, acho que o próprio Ismael conseguiu o endereço de Divaldo, ele fez uma carta convidando. Então, no dia 31 de março de 1952, Divaldo, numa carta que é extensa, ele diz assim: dentro de mais alguns dias, deverei rumar ao destino a Recife, onde farei, por ocasião da Semana Santa, ele teve aqui na Sexta-feira da Paixão, 4 palestrinhas, uma delas será no Teatro Santa Isabel, em virtude de se tratar de um auditório público e profano e de relevância, tremo de inquietações. Quer dizer, Edivaldo estava nervoso e pedindo prece a ele, ao nosso amigo Joaquim Alves. Então, por conta disso, Divaldo efetivamente veio, casa cheia, seu Alfredo era muito influente, conseguiu esse teatro. Você sabe que é um teatro de Santa Isabel. Nessa época, para conseguir um espaço, não era muito fácil, não. Então, mas seu Alfredo conseguiu. E daí em diante, nosso amigo Divaldo torna-se esse grande semeador de estrelas, que tem divulgado no Brasil e no mundo, inclusive na ONU, para a tristeza de muito daqueles que querem, às vezes, degrinir a personalidade do nosso querido Divaldo, que é um homem de relevante serviço aqui na Terra e para os amigos espirituais. Silvio, não nessa data aí, que eu não era nascido, mas a primeira vez que eu vi Divaldo foi no Teatro Santa Isabel. Divaldo vinha no Teatro Santa Isabel, no Geraldão também ele já veio, né? No Geraldão, eu estava presente, falei com ele e disse que era presidente de Jesus no Lar. Aí ele mandou um recado para o seu Alfredo. Alfredo, diga Alfredo. E Anaide ele era muito amigo da família de Alfredo, dos familiares. Diga Alfredo. E Anaide foi recebido por Hortêncio, que foi o filho de seu Alfredo, que desencarnou com 20 anos, em 6 ou 5 de maio de 48. Ele com 20 anos, estudante de Química, e está muito bem espiritualmente. Então, você veja que Divaldo, quando ele dava uns recados muito seguros. E você vê a ligação que ele sempre fala, você está lembrado, de Walter, que é o Correio, que Correio. sempre está lá com ele. Essa ligação. Silvio, Walter era um espírito, né? O Correio de Bahia com Pernambuco, né? Pernambuco era Divaldo. Inclusive, Divaldo, recentemente eu ouvi ele contando que um fato interessante, que o diretor da empresa que ele trabalhava, que era tipo assim, INSS, mas na época era outro nome, era outro nome, e achava que Divaldo era louco.
e mandou ele no psiquiatra, lá em Salvador. Ele subiu 9 andares. Aí disse que o médico atendeu ele muito bem, com muita alegria. Disse: olha, o que ele te traz aqui, meu jovem? Ele disse: é que o problema maior meu é que eu vejo os espíritos. Aí o médico disse: vê, você vê os espíritos? Vejo. Você está vendo algum aqui? Tô, seu pai está aqui, fulano de tal, está dizendo. E Divaldo disse que estava crente que estava abafando com o médico. Aí o médico disse assim: deita naquela mesa ali, tira o sapato e coisa e tal. Aí, na hora, falta esse espírito, diz para ele: baiano, caia fora, ele vai lhe aplicar eletrochoque. Sua cabeça não é muito boa. Depois desse eletrochoque, vai complicar. Aí, Divaldo disse que disparou os 9 andares. Quando chegou lá no trabalho, me perguntou: como é que foi? Eu disse: não, ele me atendeu muito bem. Tudo bem, tudo certo, tudo certo. Porque o diretor tinha intimidade para ir perguntar ao médico. E o médico também ficou meio cheio de dedo, não ia dizer que Divaldo tinha desaparecido. Então, é esse querido Divaldo. E muita gente diz que ele é muito sério, mas ele é muito brincalhão, assim, a natureza de quem convive com ele. Logicamente, uma responsabilidade, ele tem que ser responsável, vai estar com brincadeira. Silvio, a pergunta derradeira, a gente não pode deixar num programa como esse que trata do livro dela, né? Silvio, Dona Nena Galves está com 92 anos, já. Dona Heloísa Pires, conversa com ela semanalmente. Eu avisei a Dona Heloísa, ela está vendo o nosso programa. E Dona Heloísa disse que no centro dela, Silvio, o pessoal diz brincando, que todo mundo lá vive sob a chibata de Dona Nena, porque ela dirige com firmeza, com amor. Ela realmente é a comandante lá do centro. Mas Silvio é uma mulher notável, uma mulher admirável, que merece a nossa homenagem, né, Silvio? Merece a nossa primeira, ela merece a homenagem. É muito séria, muito dedicado. Aquele prédio que é o Centro Céu, Centro Espírito União, uma doação que Chico recebeu do empresário e deu para ela e o esposo dela na Galves. Amicíssima de Chico, que se hospedava. Tinha um quarto na casa, no apartamento dela, lá para Chico, quando ele ia a São Paulo se tratar. Como também ela tinha intimidade de ter a chave da casa de Chico. E já fez várias biografias. Uma pessoa brilhante, faz divulgação, inclusive, pela internet. Já está, como nós sabemos, 92 anos. Mas a gente vê sempre ela com a filha, que deve ficar à frente, e prosseguir com essa tarefa, que é um centro muito respeitável de São Paulo. E eu já vi várias vezes que ela, que já foi biógrafa de Chico, diz que tanta gente diz que tem tanta intimidade com ele. Chico me disse, Chico disse, ela disse, é, ela tem uma grande admiração, mas pelo Chico, um homem, independente, lógico que a mediunidade de Chico é o concurso, mas a grandeza de Chico Xavier. Ela disse que nessas intimidades, via algumas vezes Chico triste, porque pensa que Chico, Divaldo, não tem tristeza, não tem momento de angústia. Mas ela disse que fica impressionada como as pessoas dizem cada coisa, como se tivesse uma amizade, como se Chico só fosse amigo daquela pessoa. Mas assim mesmo, a natureza é humana, as vaidades, etc. E o importante é tocar para frente. Nesse livro, Amor e Renúncia, tem um detalhe: Chico foi amicíssimo dele. Ele fez capas por livro de Clóvis Tavares, por livro de Pietro Baldi, fez para o livro de Chico Xavier. E ele trabalhou lá numa multinacional que depois transformou-se em Jaci Lever. E falou uma vez com o Chico que estava pensando em deixar a empresa, quando ele esteve lá em Uberaba, para se dedicar mais ao espiritismo, de outro mais livre, independente de horário de trabalho. E Emmanuel mandou um recado para ele. Disse: olha, você não está aí à toa, não. Você está trabalhando nessa multinacional e já mostrando respeito da sua pessoa, porque todos nós somos um evangelho vivo.
para muita gente. Então, você tem que continuar trabalhando. Fique aí, isso é que Emmanuel está dizendo a você. É feita coisa, é feito. Tu imagina, Chico Xavier, com todo o esforço, trabalhando na Fazenda Modelo, mas aquela família era uma família espiritual, junto naquele ambiente da Fazenda Modelo. E lá, esses livros que eu lhe falei, 2000 anos, Paulo Estevam, todos foram feitos, psicografados na Fazenda Modelo. E uma certa feita eu ouvi até dizendo que, como sempre, tem sempre alguém para alguém dizendo que o senhor Rômulo Roviano, que era o chefe, era muito intransigente, realmente ele era. Mas havia uma finalidade, porque ele faz parte desses livros, desses romances. Precisava de um homem com a têmpora dele para poder até evitar que o pessoal fosse aborrecer Chico Xavier no horário do trabalho. E dizia que ele, uma vez saiu num livro, dizendo que ele fazia a psicografia num soltão. Aí depois foi apresentado pela filha de Rômulo Joviano, que fez uma gente finíssima, não sei se ela estiver viva, ela é bastante idosa, mas que Wanda trabalhou com Juliano, é, Silvio? Joviano, aí mostrando que era numa parte térrea, não era nada de soltão, que deu a entender que tinha botado um local chico no lugar de umidade, emporcalhado, como fosse um depósito. Eu disse, não, não é nada disso, aqui o ambiente é esse. Logicamente, com o devido cuidado, porque, afinal de contas, a fazenda dele era uma fazenda federal. E quem não podia fazer um setor espírita lá dentro da fazenda, assim, mas aquele ambiente era dedicado a Chico poder psicografar. Então, só esse belo trabalho e esse nosso amigo que nós devemos homenageá-lo, porque foi uma pessoa extremamente simples, como um bom cristão. Às vezes vem, entra, quantos não estão no Evangelho, que só foram personagens de entrar, fazer o trabalho e sair, o caso de José, o esposo de Maria, não é? Pouco se fala chama-se São José, que no Nordeste é muito importante, na época da chuva, se chover no dia dele, vai, vai ter safra boa de milho verde, mas foi um personagem da igreja que entrou simples, entrou mudo e saiu calado. Tem muito pouca coisa sobre a vida dele. Silvio, a nossa amiga Lúcia Loureiro sempre está aqui, assiste nosso programa, né? Silvio, você vai me permitir uma coisa, né? Porque eu nunca encontrei livraria nenhuma, né? Aí, por favor, Silvio, com sua permissão, deixa eu me amostrar para Lúcia Loureiro, viu? Vou me amostrar para ela. Lúcia Loureiro, daqui a 15 dias eu vou palestrar lá no Centro de Silvio. Silvio, você vai me dar que biografia de presente você reservou para mim? É uma biografia de Bernardo Loureiro, que eu sou também um grande admirador. Eu já tinha dito a ele, mas ocorreu que na época teve umas dificuldades. Foi um problema de Covid, você não pôde ir lá. Eu estava com esse livro desde o ano passado. Mas, Mas é um amigo nosso que merece ser divulgado. Eu gosto muito de. Aí a gente pensa que Bernardo era uma pessoa engraçadíssima, uma pessoa sério, estudioso, e normalmente essas pessoas assim fogem o padrão normal, de daquele tudo certinho, mas eu sou um grande admirador, que ele dizia assim, em relação principalmente a estudos sobre obsessões. Eu sou fã tanto de Lúcia como de Bernardo. tá vendo aí, Lúcia? O livro que a gente não encontra na livraria, com o Silvio na outra encarnação foi sebo, viu? Ele foi sebo na outra encarnação. Silvio tem tudo, Lúcia, né? E eu vou ler a biografia de Bernardo e vou trazer aqui para a gente conversar com o Silvio a biografia de Bernardo Loureiro, né? Carlos Bernardo Loureiro, né? Silvio, a pressa é sua, Silvio. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos proteja e nos ajude. Ajude a humanidade, ajude as instituições, ajude todas as religiões. E está havendo muito desentendimento, muita incompreensão, mas que eu
lendo recentemente, diz que Jesus jamais esteve afastado da humanidade. Nós é que somos frágeis e achamos que estamos desamparados, mas que Ele nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, juntamente com outros espíritos de escola, como Joana, Francisco de Assis e outros. Que Deus nos ilumine hoje e sempre, e assim seja. Bom, assim seja. Pessoal, próxima quarta estaremos aqui, eu e Silvio Mariano, com a nossa resenha literária. Dedico esse programa à minha mãe Eva, mamãe te amo, como sempre. Silvio, olha, estarei aí. Agora, o marido foi de Lúcia Loureiro, viu? Agora, o autógrafo do livro é seu. Por favor, autografe, né? Um abraço. Não.